aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Estou usando a versão Almeida, século 21. Faremos a leitura dos versículos de 6 a 11. Amém? Pois sabemos isto: a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Você pode assentar dando glórias a Jesus? Eita. Dá glória a Jesus, igreja. Quando a gente glorifica ao nome de Jesus, a gente está exaltando e glorificando a Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. É um único Deus. E esse Deus, ele é trino e uno. Amém? Meus amados irmãos, o texto nos fala de uma nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida em Cristo Jesus precisa ser vivida no temor, submissão, obediência e dependência ao Deus eterno. Amém? Eu vou repetir. A vida, essa nova vida em Cristo, precisa ser vivida em temor, submissão, obediência e dependência ao Deus eterno. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36, Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A referência de Cristo diz respeito à necessidade de estarmos livres das garras do pecado, que leva o ser humano à morte eterna. Amém? São 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo estão mortos, mortos espiritualmente, e prestes a serem mortos eternamente, fora da presença do Senhor. É por isso que lá Pedro diz assim: fomos resgatados da morte para a vida, das trevas para a verdadeira luz. Amém? Então, as Sagradas Escrituras nos mostram alguns homens que são conhecidos por suas virtudes. Vejamos: Abraão, por sua fé; Davi, pela adoração; Sansão, por sua força e unção; Salomão, pela sabedoria. Agora, igreja, a fé, a adoração, a força, a unção e a sabedoria não impediram que esses homens tivessem manchas em seus currículos. Abraão mentiu por medo de ser morto por causa da beleza de sua mulher. Davi, apesar de ter muitas mulheres, desejou a mulher de outro e o matou. Sansão vendeu a unção pela insistência de uma mulher. Salomão tinha mulheres demais. E por fim,
não se contentou em ter apenas um Deus. O pai da fé, o adorador, o homem mais forte do mundo e o mais sábio que já existia, todos eles caíram. A Bíblia está nos mostrando, igreja, que não importa a pessoa, o que ela é, o que ela foi, o que ela tem, qualquer um pode cair. Agora, a diferença está em reconhecer o seu erro, se arrepender, pedir perdão e voltar a ter uma vida de comunhão com o Pai eterno. Nós podemos dizer que todos os homens que citamos se arrependeram. Aí, o que dizer de Salomão? Eu não sei, aí é com o Senhor. Mas dentre os muitos homens citados nas Sagradas Escrituras, há dois que nos chamam a atenção: Josué e José. Josué foi conhecido por ser servo. José, conhecido por ter um sonho do céu. A vida de cada um deles nos mostra e nos inspira para um equilíbrio fundamental entre o serviço e o sonho, entre a terra e o céu. O servo é aquele que trabalha com diligência, que faz as suas tarefas de acordo com a vontade do seu dono, não buscando seus próprios interesses. O bom servo procura a excelência naquilo que faz, melhorando através do serviço a vida de todos ao seu redor. Amém? O servo é aquele que está conectado, mas com os pés no chão. Está conectado com o Senhor, mas com os pés no chão. Aquele que está conectado com as necessidades da terra. O sonhador, por outro lado, é aquele que está com a cabeça nas nuvens, que vive pensando no que o céu revelou. Sua vida está no porvir e não naquilo que vive no presente. O sonho norteia suas ações, motiva suas reações e comanda as suas palavras. Para o sonhador, a realidade não é mais importante do que o sonho. As injustiças, traições, sofrimentos da terra não o afetam profundamente, pois o céu está para lhe proteger. Amém? Agora, hoje em dia, não há necessidade, não é necessária uma grande percepção, igreja, para concluir que há um desequilíbrio entre céu e terra, entre os servos e os sonhadores. Por muitos anos os cristãos viviam uma vida de conformismo, miséria e sofrimento, confortando-se com a ideia de que o céu seria tão diferente. Agora, naquele período, se falava mais sobre a volta de Jesus e o foco estava no céu. Agora, com o passar do tempo, os cristãos foram percebendo que Deus queria trabalhar na sua vida já agora, já na terra. Então, assim, aos poucos, começaram a pregar sobre prosperidade, cura divina e como viver as bênçãos de Deus na terra. Nada disso está errado. Agora, o terrível é que alguns perderam o céu de vista pensando no sucesso terreno. Nós podemos dizer que esse é um desequilíbrio brutal, equivocado, e tem gerado dentro da igreja inimizade entre os do céu
e os da terra. Os da terra dizem que os do céu são conformados, que não possuem fé para acreditar nos milagres, ainda para os dias de hoje. Os do céu afirmam que os da terra pensam somente em questões banais, nos prazeres deste mundo, e não pensam na volta de Cristo. Essa polarização rancorosa tem mantido a igreja no desequilíbrio imaturo, prejudicando o corpo de Cristo. Entretanto, a igreja precisa de mais pessoas, como Josué e José. Pessoas que servem como Moisés, mas sonham com a terra prometida. Homens que servem na prisão ou no palácio do Egito, sem jamais se esquecerem do sonho celestial. A nossa geração precisa de pessoas que focalizem o céu, sem perder as bênçãos que Deus tem para a terra. Amém? Diga, eu recebo. Aleluia, glória a Deus. Pessoas movidas pelo céu, mas que abandonam sua função aqui na terra. Aqueles que irão trazer o céu para a terra, que compreendem que suas ações na terra podem ecoar no céu como uma sinfonia ou como um ruído desafinado. Uma geração com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Resta saber, irmãos, como queremos viver? Como resolvemos viver? O Deus eterno nos abençoa com bênçãos aqui na terra. E nós temos promessas de bênçãos na terra e promessas de uma vida eterna na presença do Senhor. Esse equilíbrio que precisa acontecer é algo muito real. Afinal de contas, ninguém vai ficar aqui para semente. Estamos aqui por um breve período de tempo. E o propósito de Deus é que enquanto estivermos aqui, estejamos desfrutando de tudo aquilo que Ele preparou para a nossa vida. Podemos ser prósperos, sim. Mas podemos também ter o temor do Senhor, a chama do temor do Senhor acesa na nossa vida. Podemos contemplar aí as pessoas que necessitam da palavra. Podemos e devemos estar sempre lembrados de que o Senhor nos deu uma missão. Como seus discípulos, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Olha, irmãos, a minha formação foi na escola bíblica dominical. O tempo vai passando. Algumas coisas vão mudando. Entretanto, a palavra, ela não muda. Permanece a mesma. E durante muitos e muitos anos, a igreja tem crescido na terra. E a maior escola do mundo é a escola bíblica dominical. Eu lamento que algumas igrejas tenham abolido a escola bíblica dominical. Lamento profundamente. A igreja tem que oferecer não um ambiente onde as pessoas sintam-se somente acolhidas, mas onde elas sintam-se acolhidas e elas sejam impactadas com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde possamos estar celebrando ao Senhor, buscando a santificação, de posse das suas promessas, mas não esquecendo que Ele é absoluto,
Consequentemente, absoluto em amor, absoluto em justiça, absoluto em misericórdia, absoluto em graça. As misericórdias do Senhor são renovadas em nossa vida a cada manhã. Irmãos, tudo que a gente puder fazer para aprender mais a palavra deve ser feito. Quem vive pelo céu, mais uma vez, precisa deixar a visão celestial ser gerada por Deus em seu coração. Essas pessoas não têm ambições. Não. Essas pessoas não têm ambições. Essas pessoas têm sonhos divinos. Amém? Essas pessoas não têm desejo. Têm direção. Amém? José não ambicionava ser maior ou estar numa posição maior do que seus pais e seus irmãos. Não estava nos planos de Maria engravidar antes do casamento e carregar em seu ventre o Salvador da humanidade. Ah, irmãos, Maria não é aquela que muitos pintam, imaginam. É um exemplo de mulher, é um exemplo de mãe. Acima de tudo, é um exemplo de serva. Mas quem salva é Jesus. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o homem. Agora, quando as pessoas procuram ouvir o que Deus quer, elas querem que a vontade de Deus seja feita em suas vidas. Agora, quando as pessoas não procuram ouvir o que Deus quer, elas querem que Deus ouça a vontade delas. Então, tais pessoas pedem que Deus abençoe o que estão fazendo, ao invés de buscar saber o sonho abençoado que Deus fez sob medida para cada uma delas. Amém? Eu vou repetir isso. Deus tem sonhos sob medida para cada um dos seus servos. É por isso que a gente tem orado assim: Senhor, cumpre a tua vontade em minha vida. Senhor, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor preparou e sonhou para mim. Eu quero viver isso. Eu me lembro que quando houve o chamado, eu recebi o chamado para o ministério de uma forma muito impactante, que não podia ter qualquer dúvida. Eu tive como se fosse uma visão de uma torre, e essa torre começava desmoronando lá de cima, vinha esfarelando, chegava embaixo, desmanchava e não tinha nada. Aquela torre simbolizava aquilo que eu queria para a minha vida. Aquilo que eu tinha planejado durante toda a minha vida e vinha trabalhando para que exatamente acontecesse. E aí então o Senhor me fez entender que Ele tem uma torre forte, uma torre segura, uma torre que é proteção, uma torre onde Ele está presente, onde Ele vai trabalhando e fazendo com que tudo aquilo que Ele planejou torne-se realidade em nossa vida. Agora é preciso entender que isso nunca significará uma vida de facilidades. Não, irmãos, não. Há uma vida sem aflições? Não. Precisamos estar acordados, pedindo discernimento ao Senhor, para que possamos ter o discernimento, a percepção daquilo que vem de Deus e daquilo que não vem de Deus.
Somos muitos. Somos pessoas diferentes, independentes. Criados de maneiras diferentes, com pais diferentes, em lugares diferentes. Entretanto, Deus é único. Ele chama. E quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. E Deus tem planos, mais uma vez, que foram preparados para cada pessoa. Porém, o caminho é Jesus. O objetivo é único. Se quero morar no céu, se quero viver eternamente na presença do Senhor, preciso tirar da minha frente, da minha vida, do meu coração, da minha mente, tudo aquilo que traz divisão. Tudo aquilo que traz desconfiança. Aprendemos que é necessário que estejamos conectados com o Senhor, recebendo toda a sua direção, na certeza absoluta de que Ele jamais nos dará qualquer que seja a direção que vá de encontro aos seus princípios. Irmãos, há pessoas que ambicionam pregar em estádios lotados, quando o Senhor sonha vê-las cuidando de dependentes químicos. Outras sonham em ser empresários bem-sucedidos, quando Deus os quer como missionários na Índia. Ainda outros desejam ser pastores de grandes igrejas, quando o céu almeja dá-los prosperidade para que eles sejam financiadores da obra divina na terra. Todo dia, várias vezes por dia eu oro. Eu digo: Deus, em nome de Jesus, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer? Faça isso. Se coloque diante dele. Porque quando a gente vai fazendo a coisa por aquilo que sabemos, pelas experiências que temos. Olha, irmãos, o Senhor Jesus diz assim que é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos vêm. Pensa aí da sua vida um pouquinho só. Como é que está o teu dia a dia? As pessoas estão olhando para você e estão dizendo assim: não, esse cara é crente mesmo. Não, esse cara é um crente moderno, rapaz. Ele é um crente com a mente aberta. Ele faz tudo o que a gente faz. Ele senta na mesa dos escarnecedores. Ele participa das piadas. Ele não é crente. Ele pode até ser crente mesmo, mas não é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não existe mais como haver uma coparticipação em palavras, em atitudes, em planos que são totalmente contrários àquilo que o Senhor espera dos seus discípulos. Olha, faz tempo que eu não digo isso, mas eu prefiro ser quadradão e entrar no céu, do que ser redondinho e ir direto para o inferno. Se a gente está em Cristo, e o mundo, se a gente declara que está em Cristo, e o mundo não se incomoda com a gente, tem alguma coisa errada. Mas se estamos em Cristo e o mundo começa a se incomodar com a gente, é porque nós estamos no caminho certo, nós estamos caminhando com Cristo, indo de encontro a tudo aquilo que o inimigo da nossa vida tem e tenta fazer. Quer roubar, matar e destruir.
A Bíblia nos ensina que Deus é aquele que efetua o realizar, porém antes gera em nós o querer. Está lá em Filipenses 2,13. É Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Mas eu vou concluir. Eu entendo, irmãos, muito embora ninguém sabe de tudo, eu não sei também de tudo. E eu posso dizer a você que eu não sei coisa nenhuma. E a cada momento eu percebo o quanto tenho que aprender. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que foi anunciado pela palavra, que já sabíamos que existiria, mas talvez tenhamos sido tomados de surpresa, porque não esperávamos que tais coisas acontecessem numa rapidez tão grande como tem acontecido. E isso deve gerar na igreja um aumento da fé, o aumento de uma determinação de servir ao Senhor, o aumento de uma determinação de proclamar a sua palavra. Sempre lembrando que a maior mensagem que pregamos não é aquela que falamos, mas é a maneira como estamos vivendo. E isso vai depender de cada um de nós. Deus não vai forçar. O que é que o Senhor diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É uma decisão que você, igreja, tem que tomar. Cada um tem que tomar essa decisão. Estar em Cristo significa falar sempre a verdade. Estar em Cristo significa ter a plena convicção de que o mundo jaz no maligno. E o que Deus está falando de mundo, Ele não está falando das pessoas, Ele está falando do sistema mundano, que é corrupto. Sempre lembrando que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não dá para compactuar com o pecado. Estou me lembrando que eu tive com uma determinada pessoa, e eu disse, olha, essa é a terceira vez que eu estou falando com você. A palavra de Deus diz isso, 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 isso. Agora a escolha tem que ser sua. Aí nessa bela manhã de domingo, eu pergunto, você tem feito uma escolha? Qual a escolha, pastor? Renunciar ao mundo. Mas nós somos do mundo, mas não somos do mundo. Convivemos com pessoas do mundo, sim. Você está sendo sal da terra? Você está sendo luz do mundo? Sabe que seremos cobrados? Seremos cobrados por Deus, por aquilo que, pelos pensamentos que alimentamos, pelas palavras que proferimos e pelas atitudes que tivemos. Você pode dizer assim, eu sempre procurei dar exemplo para aquele meu amigo que já partiu. Ele não vai dizer lá no dia do juízo final que nunca ouviu falar de Cristo. Porque eu falei de Cristo para ele na palavra e através do meu testemunho. Então, quando Deus realiza em nós o querer, Ele está nos ajudando a ter a motivação correta e os meios necessários para a realização dos projetos. Igreja amada do Senhor, quando deixarmos os propósitos de Deus nortearem as nossas ações, então nos pouparemos de fazer coisas certas
por motivos errados. O texto de 1 Coríntios 13 nos diz que é possível falar língua dos anjos e dos homens, ter conhecimento, fé para transportar montanhas, dons espirituais, dar os bens aos pobres e entregar o próprio corpo para ser queimado, e ainda assim não ser motivado pela coisa certa. Então a minha oração é que jamais percamos o rumo. Jamais. Nós temos o GPS espiritual que não falha, que é a palavra de Deus. Então que as Sagradas Escrituras estejam não somente na nossa mente, no nosso coração, não somente nas nossas mãos, mas que esteja plantada em nosso coração, com a determinação de que seja aplicada ao nosso viver durante todos os dias. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Mas se você não procurar viver conforme esta palavra, precisa parar e rever o seu conceito de espiritualidade, de cristianismo. E na palavra, ter o discernimento de que o propósito do Senhor é que sejamos santos. Quando Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Não esqueça que é a santificação segundo o conceito divino. Trabalhar do Espírito Santo continuará ocorrendo, mas é necessário deixá-lo agir livremente em nosso ser. Com toda certeza, igreja, Deus continuará nos abençoando. Deus continuará nos guardando. Deus continuará falando conosco. Deus continuará nos preparando para que possamos enfrentar as dificuldades, as provações, as aflições dessa vida. Enfrentando todas essas dificuldades, todas essas coisas, e permanecendo firmes, permanecendo no caminho, permanecendo em Cristo, prosperando em todas as áreas da nossa vida, na certeza absoluta de que as promessas do Senhor foram preparadas para cada um de nós, com o objetivo maior de que estejamos vivendo eternamente em sua presença gloriosa. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero